Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido. E quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciada em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso resgatador, a gente está agora diante da Tua palavra que revela Cristo e a vida eterna. O Senhor mostra mais uma vez o Teu poder para salvar e como a gente deve viver nesse mundo enquanto o nosso rei não volta para estabelecer o reino dele. Nos dê sabedoria, santidade, salvação. Eu peço também, Pai, que o Senhor coloque uma coragem
santa para a gente fazer o que a gente precisa fazer para trazer glória ao Teu nome, Senhor. Usa então, Espírito Santo, Tua palavra para revelar Cristo e Ele crucificado, nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém. O texto de hoje, essa passagem, fala sobre coragem. Coragem cristã. A minha oração para mim e para vocês é que o Senhor não deixe a gente viver em uma apatia espiritual, mas que Ele desperte em nós esse desejo de viver por Cristo e para Cristo, porque foi para isso que a gente foi criado. Conhecer Cristo e tornar Ele conhecido é a causa mais importante do mundo. A gente foi chamado por Ele para viver para essa causa. Mas Esther capítulo 4 não fala só de coragem, porque a Bíblia é um livro realista, muito realista. Ela retrata o ser humano como ele realmente é. Então nós vemos a coragem no meio também da tristeza e do medo e de tudo que cerca a nossa vida aqui na terra. O ser humano, cada um de nós somos fracos e Deus que é forte. E é isso que a gente percebe aqui nesse capítulo. Se eu puder usar uma ilustração da agricultura, como nosso Senhor Jesus usou bastante, a árvore da fé é aquela que dá o fruto da coragem, mas essa árvore é regada muitas vezes por lágrimas e ela experimenta os ventos da mudança com o desejo de sair do inverno e ir para o verão. Essa árvore passa por noites escuras de medo, ela recebe os raios de sol do encorajamento e a árvore da fé vive sob o constante perigo de ser cortada e destruída. Então esse capítulo fala sobre lágrimas, mudança, medo, encorajamento e risco. Antes de Esther chegar no final e dizer: se eu tiver que morrer, morrerei. Ela passa por todo esse caminho que todos nós precisamos passar aqui. Então, o capítulo começa com lágrimas. Olha, versículo 1. O capítulo começa dizendo: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? No capítulo 3, o que tinha acontecido é que através de uma manipulação de um homem chamado Amã, um decreto foi dado pelo rei para que todos os judeus, sem exceção, em todo o império, fossem destruídos. Então, uma sentença de morte foi dada ao povo de Deus. Então o que Mardoqueu faz é rasgar as suas vestes e se vestir do uniforme de luto da época. Hoje a gente fica de preto, na época eles vestiam um pano de saco, tecido feito de pele de carneiro ou bode, mas o que é diferente mesmo é que Mardoqueu, olha o que o texto diz, ele saiu pela cidade chorando, chorando de verdade. Uma tradução super literal do texto diz que ele saiu chorando um choro alto e amargo. Não parece que Mardoqueu está sendo muito dramático? Está chorando, gritando pela cidade. O que está acontecendo aqui? Essa ideia de sofrer sozinho, isolado, não faz parte da cultura bíblica. Não faz parte. A gente chora para dentro. Eles choram para fora. Nós temos muito que aprender aqui. Essa noção de engolir o choro, se afastar de todo mundo, se isolar, não mostrar para ninguém as feridas do nosso coração, traz muito malefício espiritual para a nossa alma. A gente não deve viver
dessa forma. Não faça isso. Você tem que dividir a sua dor com pelo menos 2 pessoas. Pode ser mais, mas pelo menos 2. A primeira pessoa que você precisa abrir o seu coração é com Deus. É com o seu Deus. Não tranque a sua tristeza dentro de você. Não faça isso. Abra o seu coração. Derrame o seu lamento diante do seu rei. Deixa eu mostrar para vocês um contraste enorme. Olha o versículo 2. Mardoqueu, ele foi até a porta do palácio, mas o que aconteceu? Ele não entrou. Por quê? Porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Olha isso. Ele estava triste demais, sujo demais para entrar na presença do rei dele. Mas olha a diferença com a sua vida. Você nunca está muito triste para ser recebido por ele. Nunca muito sujo para ser recebido pelo rei da glória. Nunca. Você é sempre bem-vindo. Ele comprou com o sangue dele acesso aos santos dos santos. A qualquer momento, não importa o que você está passando, que diferença. A gente tem um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, bem diferente do rei Xerxes. Seu Deus traz tragédias à sua vida para que você cresça em intimidade com Ele. É ou não é? Não são as experiências tristes e o gosto amargo dessas experiências que deixam a sua comunhão com o seu Salvador mais doce. Não é isso que acontece? Lamentar não é necessariamente falta de fé. Povo de Deus, escutem isso. Lamentar não é necessariamente falta de fé. Jesus, o homem santo, diante da morte do amigo dele, Lázaro, chorou. O Deus em carne chorou, lamentou diante dos efeitos do pecado. A primeira pessoa que você precisa se abrir é com o seu Deus. Isso não é pecado, não é errado. Não se tranque. A segunda pessoa que você deve se abrir é um irmão, uma irmã sua. Não menospreze o poder de Deus através das pessoas. Não menospreze, não faça isso. Existe uma unidade no povo de Deus que quando um se alegra, todos se alegram. Quando um chora, todos choram. Não desperdice a unidade que foi comprada também com o mesmo sangue do nosso rei. A gente precisa uns dos outros. Olha no versículo 3. Olha a unidade que existe. Aonde a notícia do decreto vai se espalhando, o que se espalha junto é pranto, choro, lamento, jejum. O povo está unido. Esther 4:3 é o fundo do poço do livro inteiro. Aqui é o fundo. Esse versículo é o lugar mais escuro de todo o livro de Esther. A Bíblia é um livro realista, muito realista. A nossa fé é regada, muitas vezes, a lágrimas. E são essas lágrimas que fazem a árvore crescer para que o fruto da coragem brote. A gente faça o que a gente realmente precisa fazer. Mas olha só. Olha isso, o lamento, o nosso lamento, ele não é passivo. Esse lamento não é um lamento do tipo passivo. Ele é dependente do Senhor, mas não passivo. Se nós podemos fazer alguma coisa para mudar a situação em que a gente está e abençoar a vida das pessoas e trazer glória a Deus, esse desejo por mudança, um desejo ativo, ele não é ruim. Ele é até muitas vezes esperado, é correto buscar mudança. Olha o versículo 4. Esther fica sabendo que Mardoqueu está de luto, então ela manda roupas para o primo dela, Mardoqueu, mas ele não aceita. Ele não aceita essas roupas. Esther não sabe o que está acontecendo. Então Mardoqueu manda uma mensagem através de Atá para explicar para ela essa ordem de exterminar todos os judeus. E chama Esther para participar de uma mudança. Olha o versículo 8. Ele chama ela para interceder. Deu-lhe também, então Mardoqueu deu para Atá
também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar por misericórdia, interceder em favor do seu povo. Então, olha isso, Mardoqueu vê o mal, ou melhor, ele vê o maligno agindo contra Deus, e ao mesmo tempo ele vê Ester numa posição em que ela pode fazer alguma coisa. Então ele une essas duas coisas e chama Ester para fazer alguma coisa em favor do povo de Deus. Você querer que uma situação mude não é errado. Isso não é pecado. Isso não é falta de fé na providência de Deus. Isso é um passo de fé dentro da providência de Deus. Reclamar com o Senhor é pecado. É orgulho isso. Quando a gente fica emburrado com Deus porque Ele não dá o que a gente quer, isso é sim pecado, isso está errado. Mas querer que uma situação mude não é necessariamente pecado. Na verdade, você querer, desejar que uma situação mude pode ser uma expressão verdadeira de fé. E a passividade, sim, seria pecaminosa. Agora, esse desejo por mudança tem que ser um desejo submisso. Você ora, pede a Deus, ou age de alguma forma para mudar uma situação, e por trás, na sua mente, você está falando: que seja feita, Senhor, a sua vontade, que seja feita, Senhor, a tua vontade. Passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, por exemplo, você luta com pecado específico, pecado que traz tristeza para você, ofende ao Senhor. O que você deve fazer? Orar por mudança. A gente ora por mudança. Senhor, muda o meu coração, muda, Espírito Santo, muda esse desejo. Eu quero mais Cristo. Esse desejo por mudança é bom. Ou você está num relacionamento, um casamento difícil, que está desonrando o Senhor. O que você faz? Ora por mudança. Senhor, muda, Senhor. A gente não está refletindo o Evangelho aqui. O noivo e a noiva, muda, Senhor. Seja feita a tua vontade, mas ora por mudança. Seus filhos, longe do Senhor. Que dor. Os filhos longe do Senhor, o que você faz? Qual que é o certo? O certo é você orar por mudança. Senhor, muda o coração deles. Traz eles para Cristo. E você ora por mudança. Isso é santo. Deus usa pessoas para fazer a vontade dele. Deus opera no mundo através de pessoas muitas vezes. Isso é muito, muito importante. Verdade número 1, Deus é absolutamente soberano. Verdade número 2, você é responsável pelo que você faz e pelo que você não faz diante de Deus. As suas decisões importam. Soberania divina e responsabilidade humana são amigas. Andam juntas, elas andam sempre de mãos dadas. Então, por um lado, nós não somos criaturas autônomas, independentes, que agem fora do controle de Deus. Não, isso não é bíblico. Deus controla as subpartículas atômicas que os cientistas nem sabem que existem, mas elas estão lá. É Deus que controla. E Deus controla as órbitas de todos os planetas e o movimento das galáxias. E Deus controla também o movimento da nossa vontade. Tudo é controlado pelo Deus soberano. Mas, por um outro lado, você não é um robô. Você sabe disso por experiência própria. Você faz o que você quer. Nós temos vontade, desejos, certo? É assim que Deus criou esse mundo. A gente pensa, a gente decide, a gente age. E Deus usa as nossas ações e as nossas orações para fazer a vontade soberana dele. É por isso que Mardoqueu implora com Ester para ir lá implorar com o rei. A Bíblia é realista. Mas nós sabemos que muitas vezes
A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente, por algum motivo, não quer fazer, ou fica reticente em fazer. Essa que é a verdade. Quando Eva pegou aquele fruto e comeu, o medo também penetrou no nosso coração. E muitas vezes a gente não faz o que a gente deve. Olha o versículo 9. Atá conta para Esther o que Mardoqueu falou, mas olha o que Esther responde. Lá no versículo 10, ela diz que ela instruiu que Atá dissesse o seguinte para Mardoqueu: todos os oficiais do rei, o povo das províncias do império sabem que existem, olha a imagem que ela cria, né? Existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. E a lei é a seguinte: será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Isso é verdade. Esther está falando a verdade. E esse cenário mostra também que o casamento de Esther não era um conto de fadas. Não era como a Cinderela. O casamento de Esther estava mais por um pesadelo do que por um sonho. Um mês que o rei não queria ver ela de perto. Ela está com medo. Ela está com medo do que pode acontecer se ela realmente for lá. Uma pergunta para vocês agora. Vocês sabem qual que é o mandamento que mais aparece na Bíblia? Qual que é o imperativo que mais aparece? Toda a Bíblia. Sabe qual é? Não tenha medo. Não temas. É disparado o mandamento que mais aparece em toda a Bíblia. Por quê? Por que Deus tem que falar tanto? Não tenham medo, não tenham medo. Por quê? Porque a gente tem medo. Ele sabe disso, a gente é pó, a gente tem medo. Então ele fala pra gente, não tenham medo. Mas sempre esse mandamento vem junto, grampeado com o mandamento, anexado, uma promessa, sempre. Porque não tenha medo não é suficiente para a gente. Então o Senhor grampeia junto uma promessa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Isaías 41:10. Não temas. Por quê? Não temas, porque estou contigo. Não te assombres. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então Deus dá o mandamento para a gente não ter medo, mas Ele coloca junto uma promessa. Eu vou estar com você. Por isso que a gente pode não ter medo. O Senhor dá motivo para a gente não ter medo. Crianças, não são só vocês que têm medo. Não são só vocês que têm medo de escuro, não. Os adultos também têm medo. Eles também têm medo. Eles não têm medo, geralmente, do escuro do quarto. Mas eles têm medo de um outro escuro. Eles têm medo do escuro do futuro. A gente fica com medo. A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente fica preocupado, com medo. O Senhor sabe disso. E a gente combate o nosso medo com Deus. É assim que a gente combate o nosso medo. Muita gente já percebeu isso, que coragem não é a ausência de medo. Não é isso que é coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a força moral para agir apesar do medo. É isso que é coragem. É a firmeza espiritual para fazer o que precisa ser feito, apesar do medo e dos obstáculos. Mas essa firmeza de espírito tem uma fonte. E a fonte não é o nosso interior, como muitas vezes o mundo diz. Não é essa que é a fonte. A fonte é o nosso Deus. Ele é a fonte para nos dar coragem. Coragem para criaturas medrosas como nós agirmos e fazermos o que a gente precisa fazer. E olha o que Mordecai faz então. Ele encoraja Esther.
A fé de Esther é como a nossa. Ela é imperfeita, ela está com medo, então ela precisa dos raios do sol, do encorajamento, para dar coragem para ela, e é o que Mordecai faz. Lágrimas, mudança, medo, agora vem encorajamento. Mardoqueu recebe a resposta de Esther, e olha o versículo 13, ele responde para ela. Responde para Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Você sabe que o nome de Deus não aparece nenhuma vez no livro de Esther. Esse é o artifício que o autor escolheu para falar da mão invisível de Deus agindo em cada detalhe para cumprir os seus propósitos soberanos. Esse trecho é um exemplo. Olha o versículo 14. Ele fala, Mordecai fala que socorro e livramento surgirão de outra parte. Como? Como que você tem tanta certeza que vai surgir socorro e livramento? Porque ele sabe que Deus prometeu proteger o seu povo. Ele sabe. Olha o versículo 14. Ele fala: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição da rainha? O que o autor quer que a gente entenda quando ele coloca essa pergunta é: quem sabe, Esther, Deus não colocou você nessa posição para você ser usada por Ele, para ser um instrumento de salvação. Esse é o jeito do autor falar da mão invisível de Deus. Você foi colocado num lugar, numa igreja, numa família, num lugar de trabalho, pela mão invisível e soberana de Deus, para viver para a glória dele. Esse é um exemplo de como a soberania de Deus, ao invés de tornar a gente passivo, a soberania de Deus é, na verdade, um impulso para a gente agir. É um impulso, já que Deus é soberano e age através das coisas que eu faço aqui, então a gente age e faz coisas, porque Deus age através da sua ação. É isso que Mardoqueu está dizendo. Lembrando Esther, também, que não fazer nada é fazer alguma coisa. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Quando você não faz nada e você fica em silêncio, essa não é uma atitude neutra. Essa é uma escolha que a gente está fazendo diante de alguma coisa que está acontecendo. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Ou você está do lado do rei, ou você está contra ele. Eu lembro uma vez que eu estava no almoço, no casal, no almoço ali celebrando casamento, e aí o noivo pediu para eu orar, então eu orei, e tinha um rapaz na minha frente, que eu acho que ele quis puxar assunto, ou quis me agradar, não sei. Mas ele olhou para mim, sabia, né, que eu era pastor, ele falou: eu também sou meio cristão. Eu fiquei pensando, como assim? Como assim meio cristão? Ou você é cristão e se submete com alegria a esse rei maravilhoso, ou você não é cristão e está vivendo em rebeldia ao Senhor. Não existe neutralidade, não existe. E é isso que Mardoqueu está falando para Esther. Silêncio, não fazer nada, não é uma opção. A fala de Mardoqueu, que eu fico impressionado, a fala de Mardoqueu me parece uma mistura perfeita de exortação e encorajamento. É uma exortação amorosa junto com um encorajamento firme, que é muitas vezes o que a gente precisa, ou o papel que a gente precisa assumir em relação a outras pessoas. Muitas vezes, é ou não é? Pessoas que a gente ama precisam fazer alguma coisa e estão paradas. Qual que é o nosso papel? Não alimentar a passividade. Nosso papel é dar esse empurrão espiritual. Amor e verdade, sempre. Amor
e verdade, para que as pessoas se movam. E o Senhor pode usar o seu encorajamento exortativo ou a sua exortação encorajadora para que a pessoa ande em direção à vontade de Deus. Você pode ser um instrumento do Senhor e mudar para sempre o destino de alguém. Agora, o capítulo termina com o risco que a gente vive aqui nesse mundo. Depois de regar a árvore da fé com lágrimas, depois de desejar que os ventos da mudança passem por nós, depois de passar pelas noites escuras do medo e receber o sol do encorajamento, Esther dá um passo de fé. Versículo 15. Chegou a hora. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem, e aqui subentendido, orem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos e oraremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Muitas vezes a gente tem que fazer coisas para obedecer ao Senhor que são desobediência aos governantes desse mundo. E Esther fala, talvez a frase mais popular, conhecida do livro: se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que perecer, perecerei. E versículo 17, Mardoqueu retira-se e cumpre as instruções de Esther. Esther entendeu que não fazer nada não é uma opção. Então ela pede para Mardoqueu convocar os judeus e orar por ela. Oração e jejum andam sempre juntos na Bíblia. O autor, de propósito, não menciona a oração, porque ele não quer mencionar o nome de Deus, nem oração, nem o templo, para falar que Deus invisível, esse Deus invisível, ele age o tempo todo. O jejum não é uma prática isolada. O jejum é um servo da oração. O que o jejum faz é aumentar nossa concentração na oração. Porque muitas vezes, você sabe, a barriga cheia demais esvazia o nosso coração de urgência e fervor. Então o que você faz? Você jejua para aumentar a sua fome de Deus, para você orar até o Senhor. Mas o jejum sozinho, por si só, não é uma ferramenta de manipulação de Deus. Deus é soberano. O jejum ajuda você a se concentrar, a clamar ao Senhor com fervor e urgência. Geralmente, o povo de Israel, o jejum durava um dia só. Mas é tão intensa a busca pelo Senhor aqui, que Esther fala 1 não, 2 não, 3. Vamos ficar 3 dias sem comer, sem beber, buscando a face do Senhor, para a gente não ser destruído. É isso que Esther está convocando os judeus a fazerem. E você deve ter percebido isso na sua vida. A oração é o melhor termômetro espiritual. O melhor termômetro espiritual que eu conheço. Se você quer saber a temperatura da sua fé, veja como está a sua vida de oração. Ela revela melhor o estado do nosso coração do que todas as atividades religiosas e boas obras juntas. O tempo que você para tudo para se dobrar diante do rei, porque você sabe que ele é soberano e você não. Essa vida de oração revela onde realmente está a nossa confiança. Eu quero fazer agora 2 observações, povo de Deus, sobre a resposta de Esther. 2 observações. A primeira é a seguinte: risco é, muitas vezes, bom e necessário. O risco é, em muitas situações, bom e necessário. E eu falo em muitas situações e não em todas as situações, porque alguns riscos não são bons e não são sábios. Vou dar um exemplo. Saltar de bungee jump. Esse não é um risco sábio. Eu, com todo respeito, diria que é uma atitude tola.
por 20 segundos de adrenalina, você está arriscando a sua vida. Várias pessoas já morreram por causa disso. Isso não é um risco bom. Agora, saltar de paraquedas no meio de uma aldeia indígena para levar remédio, alimento e o evangelho, correndo risco de levar uma facada ou uma lança, esse é um risco sábio. Excelente, lindo. Várias pessoas ao longo da história morreram por causa desse risco. Mas é um risco bom. Esse é um risco bom. Mesmo que você morra. Risco sábio. Você está indo levar Cristo para quem precisa. Esse é um bom risco, uma causa digna. Como o pastor John Piper já disse, é melhor perder a vida do que jogar a vida fora. Se mais jovens e mais cristãos vivessem com essa mentalidade, é melhor perder a vida do que jogar a vida fora. Deixa eu fazer o papel do Mardoqueu aqui com vocês, Esther, e deixa eu desafiar vocês a se arriscarem para a glória de Deus. Se arriscarem, fazerem coisas que têm risco, mas que Deus vai ser glorificado. Quero desafiar vocês a fazerem isso. Vocês podem começar, por exemplo, assumindo o risco de falar com alguém que está perdido sobre Cristo, na sua família, no seu trabalho, onde você mora. Tem um risco? Tem um risco. Pode ser que a pessoa deboche de você, pode ser que ela olhe com cara feia, pode ser que ela nunca mais queira falar com você. Tem um risco, tem. Mas é bom esse risco, é bom, se arrisca. Eu quero desafiar você a fazer isso, não terminar a semana sem falar de Cristo para alguém que você não falou ainda. Se arrisca. Se arrisca, vale a pena. Ou, quero desafiar você a se arriscar, servir na igreja. Se arrisque, sirva na igreja. Diga, eu quero servir. Aonde que eu posso ajudar? Tem um risco? Tem um risco, claro que tem um risco. Você pode ser magoado por alguém na igreja, alguém pode magoar você, mas vale o risco, porque a salvação e a santificação do povo de Deus está em jogo. Então, esse é um bom risco. Ou, eu quero desafiar você. Alguns de vocês aqui, pode ser que vocês estão na iminência, considerando tomar uma decisão importante, arriscada, mas importante, para se dedicar mais à causa de Cristo, ter mais tempo à igreja, ao evangelho, diminuir alguma coisa para Cristo e a glória dele. Eu quero desafiar você. Ora e toma essa decisão. Dá esse passo de fé. Um jovem hoje à tarde me deu carona para casa e está me contando. Ele tinha duas opções. Ele podia continuar numa escola ganhando muito mais, ou ele podia ir para uma outra escola que ele ia ganhar bem menos, mas ele ia ter mais tempo para servir, ele ia poder estudar, e ele tinha que decidir, ele tinha que tomar uma decisão. Mas ele precisava de dinheiro, porque ele tinha que pagar a faculdade, se preparando para o casamento, ele precisa de dinheiro. Mas essa escola aqui, os donos não deixam eu falar de Cristo, e vão me punir se eu abrir a boca. Mas essa escola aqui, que eu vou ganhar menos, os donos são crentes. Eles falam que eu posso falar do Senhor o quanto eu quiser. Tem que dar minha aula, mas no intervalo, fala de Cristo para os alunos. Ele era como se fosse o capelão. Então o que ele faz? Conforto, dinheiro? Ou se arrisca a ganhar pouco, atrapalhar os planos do casamento, mas falar do Senhor? Olha que coisa linda. Ele tomou a decisão certa. Decisão certa. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vivo para Ele. Eu quero um lugar que eu possa falar dEle. Esse é um bom risco. A nossa vida é tão curta, tão curta. Poucos dias aqui. E o mundo fica incentivando você a passar a sua vida na frente de uma tela.
tela. Eu não acredito nisso. Vídeo banal no TikTok. Story. Insta. As pessoas se divertindo até a morte, enquanto tem gente indo para o inferno. Que coisa terrível. Eu não quero que isso aconteça com vocês. Não. Desliga a televisão, desliga o celular, desliga o videogame, faz o que for, mas não desperdiça a sua vida, por favor. É melhor perder a vida do que jogar lá fora, olhando para uma tela, até você morrer e ter que estar diante do rei e oferecer para ele os resultados do jogo do FIFA. Eu não acredito nisso. Os cristãos estão sendo engolidos por isso. Não. Na IBJM não. Por favor, Senhor, na IBJM não. Não desperdiça a sua vida. Não faz isso. Arrisca. Faz alguma coisa para o Senhor. Muda o que for necessário. Você foi criado para algo muito maior do que morrer olhando para uma tela. Agora, o Senhor não promete que você não vai sofrer. Ele não promete isso. Ele não promete nem que você não vai morrer o que você decidir fazer. Ele não promete isso. Ele promete estar com você. Ele diz que nunca vai te abandonar. Nunca. Esther sabe que Deus não prometeu que ela vai sobreviver. Olha o que ela fala. Esther sabe. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela não sabe o que vai acontecer. Mas ela sabe que Deus é soberano. Então ela dá esse passo de fé e faz alguma coisa. Ela se arrisca. Ela sabe que Deus é bom, santo, fiel. Ela sabe que a morte é um portal para a glória. Então ela dá esse passo de fé. O risco que Esther está assumindo, eu digo para vocês, é bom, necessário e bom. A salvação do povo está em jogo. Jesus disse que não tem amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. Agora eu quero fazer uma segunda observação. Segunda observação em relação à resposta de Esther. Porque você ouve tudo isso, você fala, Senhor, eu não tenho coragem, eu não consigo mudar, eu estou ensaiando essa mudança há anos, não consigo dar esse passo, eu não consigo mudar. Minha segunda observação muito importante é a seguinte: é a oração que move a convicção da mente para o coração. A oração é que faz essa ponte para o que você entende se torne o que você vive. É só a oração. Você quer transformar conhecimento em sentimento e depois em comportamento? A gente precisa orar. A gente precisa orar. Eu tenho vergonha, às vezes, como que eu passo pouco tempo buscando a face do meu rei. Muito pouco. A gente acha que fazendo um monte de coisa, a gente vai longe. A gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa orar, porque é isso que move a convicção da mente para o coração e move a nossa vontade para a gente fazer na dependência do Senhor. É por isso que Esther convoca 3 dias de oração. É por isso que ela ora. Ela sabe o que ela tem que fazer. Eu tenho que ir até o rei, mas eu não consigo. Eu estou com medo. Vamos orar. Vamos orar. E o Senhor vai mover a gente para fazer o que precisa ser feito. A Bíblia vê a soberania de Deus não como um obstáculo à oração, mas como um impulso à oração. Olha isso. Algumas pessoas pensam, para que a gente vai orar? Deus é soberano. Deus é soberano, já decretou tudo. A gente não precisa orar. A Bíblia nunca enxerga a nossa vida dessa forma, nenhuma vez. A Bíblia pensa, palavra de Deus, já que Deus é soberano, ore! Porque Ele usa as orações para mudar coisas nesse mundo. Um dos meios que Deus mais usa, na verdade, é a oração. Porque a oração deixa claro que é Ele que está fazendo e não nós. A coragem de Esther é alimentada por essa fé
A oração é o principal exercício da fé, não é isso que Calvino disse? Então, a coragem de Esther é alimentada pela fé. Falei para vocês que esse capítulo é sobre coragem e fé, mas uma ordem melhor é fé e coragem. Porque é a fé que alimenta a nossa coragem. É por isso que a gente precisa orar. Deus é a fonte da coragem cristã. E eu falo coragem cristã aqui porque não é qualquer tipo de coragem que é boa, certo? Os terroristas são corajosos. Eles se matam e matam os outros, mas eu digo para vocês que essa coragem é uma coragem de outra fonte, satânica. Essa é uma coragem que vem do inferno. A nossa coragem é coragem cristã. Ela vem de Deus, é Ele que move o nosso coração para que a gente possa agir. Agora, essa coragem cristã é direcionada ao bem do próximo, a salvação, a santificação do povo de Deus. E eu entendo que o capítulo 4 de Esther está aqui para mover a gente para fazer alguma coisa, se arriscar para a glória de Deus. Isso é verdade, mas quando a gente olha para toda a Bíblia, Esther capítulo 4 está falando de mais do que a nossa coragem. Por trás da nossa coragem, por cima e em volta da nossa coragem, Esther mostra ou aponta para um homem que é aquele que é o todo corajoso, o homem mais corajoso do universo. Esse homem, ele sabia que seria preso, maltratado, torturado, pregado numa cruz e morto. Ele sabia disso, ele sabia. E olha como Lucas fala que ele reagiu. E aconteceu o quê? Ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Esse é o meu Salvador. Esse é o nosso Salvador. Ele sabe que ele vai morrer. O que ele faz? Ao invés de fugir da morte, ele anda em direção à morte. Por amor a nós. Firme resolução. Eu vou para a cruz. É para isso que eu vim. Ele está no Getsêmani, orando, suando sangue. Vem Judas com a multidão, porretes e espadas, em direção a ele. O que ele faz? Ele não foge. O texto diz que ele se levanta e vai até a eles. Sou eu! Quem vocês estão procurando? Sou eu. Esse é o nosso Salvador corajoso. Ele não falou como Esther, se eu tiver que morrer, morrerei. Foi isso. Ele disse, eu tenho que morrer. Eu morrerei. Por amor ao meu povo. Eu vou entregar a minha vida por eles. Esse é o maior ato de coragem da história. Enfrentar a ira de Deus na cruz, no nosso lugar. Esther, coragem de Esther, aponta para a coragem do nosso Salvador. Os judeus precisavam da intercessão de uma rainha para sobreviverem. Você precisa também da intercessão do Rei Jesus diante do julgamento, do decreto que está por vir. E é por causa da intercessão dele agora, enquanto a gente está aqui, ele no trono dele, intercede por nós. É por causa disso que você pode dar passos de fé e se arriscar e ser corajoso. Porque ele está intercedendo por nós, não porque nós somos fortes. A nossa fé é imperfeita. A nossa fé é imperfeita como a fé de Esther. Mas eu quero implorar para todos nós, para mim também, que a nossa fé imperfeita não paralise a gente e faça a gente desperdiçar a nossa vida, mas que a gente se mova em direção ao risco, o que for necessário para falar de Cristo e trazer glória a Cristo. A providência de Deus deve nos impulsionar a fazer coisas para a glória dele. O Senhor Jesus disse, quem achar a vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a achará. É melhor perder a vida
do que jogar a vida fora. Vamos orar antes da gente celebrar a ceia e pedir para o Senhor fazer esse milagre no nosso coração, dar essa coragem santa para a gente viver para a glória do Senhor. Senhor, o nosso pedido é que o Senhor faça, sim, um milagre no nosso coração, Senhor. A gente tem medo, a gente tem dúvida, tanta incerteza diante desse mundo, Senhor. Senhor, não deixa a gente ficar paralisado, Senhor. Por favor, Senhor, não deixa a gente desperdiçar a nossa vida. Nos ajuda a gente se gastar, fazer o que for necessário pela maior causa do mundo, Cristo, a glória dele e ele crucificado, Senhor. Move a gente. O nosso pedido, Pai, é que o Senhor tenha misericórdia de nós e use as nossas pequenas ações e decisões do dia a dia para trazer glória ao teu nome, para que a gente possa aparecer diante do Rei e ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel, entre no reino preparado para você antes da fundação do mundo. Senhor, nos ajuda, Pai, a gente não se distrair com coisas banais e supérfluas, mas que a gente se entregue a Cristo. Esse é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém.